Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. É já daqui a poucos dias que os portugueses são chamados para mostrar outra vez onde é que estão a colocar a sua confiança naquilo que diz respeito a partidos e a políticas para Portugal. Desta feita, não para o Parlamento Nacional, mas para o Parlamento Europeu. Na sequência do trabalho que temos desenvolvido, vamos hoje entrevistar mais um partido que se apresenta como uma opção e como uma alternativa a todos os outros partidos que existem. É nosso convidado de hoje o Duarte Costa, que é o cabeça de lista do Volt. Muito boa noite, obrigado Duarte por vocês estarem aqui. E olha Duarte, eu penso que é justo, mediante tudo o que tem acontecido até com a comunicação social, que claramente não tem sido justa para com todos os partidos. Antes de mais, queria que tu nos dissesses, a nós e à audiência e aos ouvintes da rádio também, onde é que se coloca o Volt e quais são, digamos, os principais e as principais ideias do Volt. Muito bem, boa noite, João. É um prazer estar aqui e, de facto, o Volt é um partido muito inédito nestas eleições. Nós nunca tínhamos tido em Portugal um partido europeu a concorrer a eleições europeias. E porquê é que isto é diferente? Porque nestas eleições com o Volt as pessoas podem votar num partido que tem um programa para a União Europeia. Nós temos um programa eleitoral que é comum aos vários países da União Europeia onde nos candidatamos. O Volt de Portugal é o mesmo em Espanha, em França e em 31 países, dos quais 15 se apresentam às eleições europeias no próximo domingo e, portanto, os portugueses pela primeira vez podem confiar num partido que tem uma visão muito sólida e pensada para a União Europeia. Essa visão levou-nos 2 anos a construir. Nós levamos estas eleições muito a sério, fizemos várias consultas com especialistas, com cientistas, para de facto podermos ter um programa que dá resposta aos principais desafios que a União Europeia atravessa. E porquê um partido pan-europeu? Porque eu acho que estamos muito cientes que os problemas que atravessamos para protegermos, por exemplo, o planeta, para garantirmos que temos uma economia competitiva a nível global, para gerirmos fluxos migratórios e para darmos resposta a uma série de problemas que nos afetam aqui em Portugal, nós precisamos de respostas concertadas e de grupo, digamos assim, na União Europeia e, portanto, precisamos dessa democracia europeia e dos cidadãos a votar em projetos políticos que conseguem resolver esses problemas dessa forma coordenada. Muito bem. Quando eu dei uma vista de olhos pelo vosso programa eleitoral e pelas vossas propostas, a verdade é que eu vi que vocês colocaram 3 ou 4 pontos como sendo essenciais para transmitir aos nossos eleitores, mas uma das coisas que eu consegui perceber é que, de alguma forma, apesar de serem um partido europeu, com propostas para a Europa, vocês de alguma forma também querem alguma mudança na Europa? Sem dúvida. Nós, na verdade, somos esse partido da mudança, porque nós estamos a ver que a Europa não está a dar resposta aos desafios e aos problemas que as pessoas sentem, o crescimento das desigualdades, também o descrédito na classe política e as críticas. Nas próprias instituições europeias, diga-se de passagem. Nas instituições europeias e nacionais há vários problemas a acontecer. E o que é que tem acontecido em resultado disso? As pessoas têm votado em partidos que ameaçam o próprio projeto europeu porque são partidos muito mais nacionalistas. O que é que nós queremos trazer às pessoas? A possibilidade de renovar esses partidos que não têm estado à altura dos desafios que temos, sem pôr em causa o projeto europeu. Portanto, renovar a política neste espaço de um centro moderado, democrático, do diálogo, que despolariza, até porque esta polarização entre esquerda e direita não nos está a ajudar a conseguir garantir que somos uma sociedade unida e preparada para dar resposta aos principais desafios e, portanto, o Volt caracteriza-se, aliás, nas legislativas houve várias pessoas que
caracterizaram como sendo o adulto na sala ou o partido do bom senso. Aliás, o nosso slogan foi paixão pelo bom senso. E eu acho que isto também são valores que apelam muito aos cristãos, porque esta ideia de equilíbrio, de, por exemplo, conseguir conciliar políticas sociais com políticas económicas responsáveis, mas também sem esquecer o planeta, é aqui que nós precisamos do eleitorado, dos cidadãos e aqui dos cristãos que têm este conjunto de valores que estão a fazer falta à política e que estão a ameaçar o nosso futuro, seja o futuro da União Europeia enquanto projeto que nos une, que nos permite representar num mundo cada vez mais multilateral, competitivo, mas também garantir que temos uma qualidade de vida cá dentro porque temos políticos responsáveis e alinhados com esses valores. Muito bem. Então, e porque falas na parte social, um dos primeiros pontos, se não mesmo o primeiro, é fortalecer a Europa para alcançar prosperidade. Deixa-me colocar-te aqui alguns números. Neste caso, o peso de diversas economias no PIB mundial. Em 1980, a Europa apresentava 29% de peso do seu PIB no PIB mundial. Neste momento são 18%. Os Estados Unidos, 26% em 80, mantém os 26% em 23. A China tinha 3%, neste momento tem 17% e rapidamente poderá alcançar o PIB europeu. O que é que aconteceu à Europa? A Europa tem, obviamente, perdido competitividade nos últimos anos em resultado de algumas opções políticas que não foram as mais certas. O que nós queremos fazer é recuperar essa competitividade e, para isso, precisamos de colocar a União Europeia como um espaço de 27 economias prósperas, unidas numa só. E nós sabemos, até na perspectiva de portugueses, que essa não é a realidade da Europa. Nós vemos como os nossos jovens são formados em Portugal, têm o talento para corresponder às expectativas de negócios de ponta, empresas de ponta no resto da Europa, e isso é bom para esses jovens terem essas oportunidades, é bom para esses países não terem falta de mão de obra, mas é muito mau para Portugal, mas também no conjunto da Europa, porque se formos uma Europa a duas velocidades, não é? Se formos esta Europa que alguns países são muito prósperos e outros estão muito aquém, não conseguimos fazer face perante os nossos verdadeiros competidores. Falo dos Estados Unidos, da China e por aí fora. Portanto, o que é que nós queremos? Por exemplo, uma das coisas que eu quero trazer neste próximo mandato europeu, se os portugueses confiarem em mim, é reforçar os apoios da União Europeia às pequenas e médias empresas em 2 níveis. Em primeiro lugar, é preciso reforçar os instrumentos que já existem diretos entre a União Europeia e as pequenas e médias empresas. Estou a falar, por exemplo, do programa InvestEU, que nós precisamos de apoiar mais, ou fazer os fundos europeus chegar mais às empresas e não tanto aos Estados, e nesse sentido, sobretudo, apoiar as pequenas e médias empresas inovadoras, porque é a inovação que gera o valor acrescentado, que permite levantar o valor da economia europeia, sobretudo se for uma inovação alargada, e não só nos países mais ricos, para sermos essa economia a 27 nações prósperas. Nós queremos introduzir critérios de discriminação positiva em regiões de fuga de cérebros, justamente para garantir que essas empresas possam ser a nova fonte de postos de trabalho para que, por exemplo, um jovem ou menos jovem português possa continuar em Portugal e possa estabelecer os seus projetos familiares em Portugal. Isto é muito importante. Nós temos tido muitas pessoas que nos dizem como têm os seus filhos e os seus netos a desenvolver os seus projetos familiares noutros países, e é uma tristeza muito grande. E não só pessoas de classes menos favorecidas. Claro, não. Estamos a falar de classes médias e mais altas até. Aliás, eu morei 12 anos fora de Portugal e sei bem que sentimentos são esses de, por um lado, sentir falta da minha família e, por outro lado, a minha família sentir a minha falta. E isto é o que está em jogo nas eleições europeias. Que Parlamento Europeu, que eurodeputados nos representam para garantir essas transformações. Depois, por outro lado, e aqui num plano mais social e da solidariedade, eu não consigo aceitar que numa das regiões mais ricas do mundo haja pessoas que trabalham o mês inteiro, têm um retorno financeiro desse trabalho para essa economia tão rica, mas esse dinheiro não chega para fazer face às despesas essenciais. Quantas pessoas têm um salário que não chega ao fim do mês? E não é porque têm uma vida extravagante, é mesmo com uma vida muito poupada e muito bem gerida. Isto não é aceitável. Portanto, uma das coisas que eu quero fazer por essas pessoas é defender a criação de um rendimento básico europeu. Isto significa o quê? Para as pessoas que trabalham, e isto até é uma forma de valorizar o trabalho, e que têm um rendimento que fica aquém de um poder de compra comparado por regiões da União Europeia, ou seja, imaginemos uma pessoa que ganha um salário mínimo aqui na área metropolitana de Lisboa, mas o custo de vida aqui
é mais alto, sobretudo por causa da habitação, mas também os outros custos imputados a ver em Lisboa. Portanto, essa pessoa iria receber, não só não iria pagar impostos para ter um rendimento o mais alto possível, mas também iria receber diretamente da União Europeia uma subvenção que lhe permitisse chegar a esse nível que lhe permite corresponder ao custo de vida. Isto significa duas coisas. Significa tirar em Portugal 4 milhões, na Europa 58 milhões de europeus da pobreza. Significa proteger estas pessoas, significa reinjetá-las, digamos assim, o seu poder de compra na economia e, portanto, é um apoio de novo àquelas pequenas e médias empresas que estava a referir antes, mas tem uma terceira vantagem. Significa proteger estas pessoas de um sentimento de protesto que alimenta os partidos populistas, extremistas, racistas e nacionalistas que neste momento são uma ameaça muito forte à nossa democracia e, em particular, ao projeto europeu. Sabemos que estão a crescer e precisamos de pôr a União Europeia a intervir diretamente, de forma positiva, na vida das pessoas que eventualmente estão a olhar para esses partidos como algo que os representa. Mas, então, a falha é da União Europeia, porque normalmente não há convergência social se não houver convergência económica. As opções da União Europeia, e isto já pode passar para o âmbito da geopolítica, é que a União Europeia não tinha nenhum problema com a China a 3% do PIB mundial, e quantas fábricas europeias é que foram colocadas na China a ordenados que só Deus saberá que eram pagos lá. Agora que a China é um verdadeiro colosso económico, nós temos problemas na nossa relação económica com a China. Nós temos que acautelar, sim, eu acho que nós temos que acautelar os interesses da Europa e esses interesses não têm sido bem acautelados. Nós precisamos, por exemplo, uma das coisas que nós defendemos no Programa Europeu do Volt, em toda a Europa, é que a União Europeia tem que ter instrumentos de garantir a sua autonomia estratégica. E, inclusive, no que diz respeito a investimento direto estrangeiro, se esses investimentos forem em áreas estratégicas, e há várias, por exemplo, em infraestruturas de água, de energia, de transportes, do setor digital, nós precisamos a União Europeia tem que ter o poder de não aceitar determinados investimentos diretos estrangeiros porque não nos garantem essa autonomia estratégica. Por exemplo, o que aconteceu em Portugal na década passada, durante o período da Troika, de vender a REN e parte da REN, parte da EDP, uma empresa pública chinesa, ainda para mais de um regime que é uma autocracia ligada diretamente a um partido comunista chinês, é muito grave. Isto não poderia ser possível dentro da União Europeia e se há um governo nacional que está disponível para o fazer porque tem ganhos a curto prazo, é preciso haver uma União Europeia que tem os poderes de parar isso. E isto também se encaixa com a visão federal da União Europeia que o Volt defende. Mas, por exemplo, e a questão não é a China e a Europa, mas segundo os relatórios das entidades supranacionais, a China foi o país que, nas últimas décadas, mais pessoas retirou da pobreza, ao passo que a Europa está a colocar pessoas na pobreza. E então... Atenção que a China continua a ter milhões de pessoas na pobreza. Com aquele tamanho também eu deveria ter alguns problemas em alguns sítios, não é? Mas as políticas de desenvolvimento económico da China são políticas que exploram muitas pessoas, que mantêm muitas pessoas na pobreza. É verdade que tem havido toda uma trajetória económica de muitas empresas e de muitos negócios que têm corrido bem, isso obviamente tem consequências sociais, mas não elogiaria a China pela qualidade das suas políticas sociais. O que eu acho é que a União Europeia precisa de garantir que os seus interesses estratégicos estão acautelados e quando falamos de uma Europa federal, e esta é uma F-word que muitos políticos têm medo de a usar, e eu e o Volt e os nossos candidatos em toda a Europa têm sido muito claros sobre isto. Nós somos pequenas nações com algum poder de compra, em alguns casos bastante poder de compra, mas somos pequenas nações num mundo globalizado. E se nós queremos garantir que os nossos interesses europeus, e falo dos interesses da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos, da sustentabilidade, aliás, tudo valores muito, muito próximos dos valores cristãos, esta União Europeia tem que ser mais unida e tem que ter mecanismos próprios de gestão política dessa União. E o melhor modelo, mais democrático, mais eficaz, é uma federação. Justamente também por isto, para garantir que há alguns interesses nacionais, e quando falo de interesses nacionais, não é do povo dessas nações, porque a nós portugueses não nos interessa desbaratar a EDP e a REN para a mão dos chineses. Mas isso não poderá criar outras situações. São interesses de governantes, são interesses de partidos que estão no governo num período e que, para sobreviverem a esse mandato difícil, que foi o caso da Troika, tomam decisões difíceis, mas que são decisões que prejudicam o interesse europeu. Como a Europa Federal, nós, um país com 900 anos, só dizer isto devagarinho, 900 anos, Portugal, não corremos o risco
de se a Europa, ou o governo da Europa, governo único da Europa, decidir que, olha, nós não estamos chateados com Angola e nós termos que nos submeter à decisão desse governo federal e pôr de parte, por exemplo, o país que me viu, a mim, ao meu irmão e ao meu pai nascer, porque a Europa está chateada com Angola? Muito bem. Primeiro, uma explicação sobre federação. Uma União Federal não suprime Portugal, não acaba com Portugal, com a nossa cultura, com a nossa identidade e, sobretudo, com os nossos interesses próprios. Na verdade, o nosso modelo de União Federal não são os Estados Unidos da Europa, é uma união de países diferentes, mas que partilham essa soberania e partilham a responsabilidade sobre matérias que são geridas de uma forma mais eficaz se for de forma partilhada. Eu acho que nesse cenário em que era do interesse da Europa cortar relações com Angola, provavelmente o que se passaria com o regime de Angola seria uma situação que violaria os nossos interesses mais principais, os nossos interesses mais prioritários. A democracia, o respeito pelos direitos humanos, o Estado de Direito. Se agora trocarmos a palavra Angola e usarmos a palavra Rússia, se calhar fica mais fácil perceber que se uma União Federal decide sancionar, por exemplo, aplicar sanções à Rússia, se um país como Portugal, porque tinha algumas relações com aquele país anteriores que quer preservar, não alinha, isso prejudica algo maior, por exemplo, proteger a paz e proteger os interesses de uma nação soberana como a Ucrânia. Portanto, é delicado e claro que a União Europeia não vai nunca, pelo menos se tiver uma liderança de partidos moderados e equilibrados e com bom senso, não vai nunca partir para a hostilidade com nenhum país, sobretudo um país que tem boas relações com a União Europeia, porque Portugal também é a União Europeia. Claro. Olha, e uma vez que mencionas a questão da Ucrânia, depois já voltamos aqui às questões climáticas e sociais, também são importantes. Vocês têm uma postura relativamente à política externa e defesa, obviamente com este contexto que nós vivemos atualmente na Europa, como é óbvio, mas eu tenho colegas meus, que vivem com o receio que os seus pais possam ser de novo chamados para a Ucrânia, ser colocados no exército, independentemente da sua vontade, e o mecanismo que o governo ucraniano encontrou para limitar a escolha dessas pessoas é os serviços das embaixadas ucranianas ou dos consulados ucranianos não estão disponíveis para quem, na sua liberdade, optar por não fazer parte do exército. Independentemente da soberania da Ucrânia, que obviamente é respeitável, não nos estamos a fazer amigos de outros desaconselháveis. O que eu vejo na Europa é que há um país soberano, livre, com os seus problemas, e claro, todos os países têm os seus problemas, mas que foi invadido por um líder de uma autocracia, um ditador, um psicopata e sociopata. Não estou a falar isto de forma equilibrada, porque é factual, não é nada de exagerado, e que já deu a entender que não vai ficar só pela Ucrânia. E, portanto, no mundo, nós somos defensores da paz. Aliás, nós tivemos uma experiência trágica na Europa com a Segunda Guerra Mundial e foi daí que surgiu o projeto europeu, porque nós queremos muito a paz, porque sabemos o que é não ter paz. Quando Sim, tivemos a Jugoslávia, tivemos toda aquela zona... Exato. Aliás, e os séculos, o século XIX, o século XVIII, os séculos da Idade Média, sabemos como este continente, este território onde estamos agora, é um território de tensões, de muita guerra, de muito sangue, de muita tragédia. E nós somos uns abençoados por, nas últimas décadas, termos conseguido ter paz e prosperar dessa maneira. Agora, nós temos uma ameaça real, e não é uma ameaça que nos dá jeito, antes pelo contrário, é uma ameaça muito perigosa, e digo isto de dar jeito porque parece às vezes que se fala de Putin e da guerra na Ucrânia como queremos alimentar um negócio armamentista e tudo mais. Isto não é verdade. Ninguém ganha com uma guerra. Mesmo o ganho que um negócio armamentista poderá ter é uma necessidade de uma união de países democráticos terem que estar preparados para essa eventualidade. Portanto, o que é que nós defendemos? Que esse investimento em defesa seja o mais eficaz possível e também o mais equilibrado possível para não desviarmos muito dos recursos públicos que fazem noutras áreas para a defesa. E, portanto, o caminho para isso, no que nós defendemos, é que a União Europeia caminhe para termos umas forças armadas europeias. Ou seja, que as despesas nacionais de cada país, se forem articuladas em conjunto,
nós chegamos a uma ordem de grandeza próxima, por exemplo, daquilo que a China gasta e muito superior àquilo que a Rússia gasta. E isso é muito importante para garantirmos os nossos interesses sem uma mobilização excessiva dos nossos recursos financeiros. Por outro lado, também queremos um cluster europeu de produção de equipamento militar e também de inovação em defesa, para além disto ser necessário para sermos mais autónomos dos Estados Unidos. Isso também é uma outra forma de que esses investimentos em defesa que fazemos são investimentos que ficam na Europa, que desenvolvem uma economia, que desenvolvem outros serviços Isso não paralelos. poria em causa a NATO, sabendo, obviamente, da fatia de leão que corresponde aos Estados Unidos na NATO? Mas os Estados Unidos até se queixam que a Europa não investe o suficiente na NATO. Portanto, o que nós iríamos estar a fazer é garantir que temos mais capacidade de defesa própria e isso, na verdade, o que faz é reforçar o pilar europeu da NATO. Deixa-me provocar-te. Trump tinha razão Sobre os países europeus terem que cumprir com a meta dos 2% do PIB na defesa. Eu acho que é preciso olhar para isso de uma forma histórica. Não, de uma forma histórica. Ou seja, os países não têm cumprido com essa exigência de defesa porque não havia um risco tão grande como há hoje. Trump tinha razão. É difícil dizer porque Não, é um personagem que polariza, não é? Não, eu não acho que ele tinha razão porque ele não faz uma leitura histórica. Os países europeus, há 10 anos atrás, por exemplo, estavam a enfrentar uma crise financeira muito grave, com o aumento dos níveis de pobreza. Mas o que é suposto? Liderança ser que não visão para o futuro. A liderança não pode ser a gestão para 2 anos. Aliás, Portugal sofre porque temos ciclos de 4 anos legislativos. Claro, mas o dinheiro é aquele que existe. Nós estamos num momento de retração económica. Temos níveis, por exemplo, durante o período da crise financeira, o consumo de pão em Portugal caiu e vários especialistas mostraram que isto era um indicador de fome. Quando as pessoas deixam de poder comprar pão é porque realmente não estão a comer nos níveis normais e mínimos. E da dignidade e é muito grave. humana. Portanto, eu percebo que se faça uma priorização para políticas sociais e de correção orçamentária para sairmos dessa crise financeira e não investir em defesa quando não há uma ameaça militar. Agora há uma ameaça militar. E é por isso que nós precisamos de uma União Europeia federal e precisamos de uma União Europeia forte. Porque não vão ser os investimentos portugueses em defesa que vão garantir a defesa nem de Portugal, nem da Europa. E dizer isto também às pessoas que nos estão a ouvir, que é, se porventura, e temos visto que tem havido uma escalada militar, há um ataque sobre um Estado-membro da União Europeia, não é uma questão de discutir se vamos ou se não vamos ajudar, se os nossos jovens vão ou não vão. Isso é uma disrupção no plano económico tão grave, tão grande, que vai ter repercussões sem dúvida no nosso país. Portanto, o que nós precisamos de assegurar neste momento é que a União Europeia tem os meios suficientes para defender os nossos interesses, porque não vamos ser nem nós sozinhos, nem nenhum país da União Europeia sozinho, mesmo os mais ricos e os maiores. E é por isso que nestas eleições europeias há muito que está em jogo e há partidos que são candidatos nestas eleições europeias que têm uma visão muito nacionalista da União Europeia. E não estou só a falar da extrema-direita e da extrema-esquerda. Mesmo quando olhamos para a AD e para o PS, são 2 partidos que têm esta visão da União Europeia que quem manda são os primeiros-ministros e os governos nacionais. Mas esta visão nacionalista do PS e do PSD, e no caso do PS agrava-se mais ainda, porque ainda há um ceticismo sobre esta ideia de termos forças armadas europeias. Então eu não sei como é que os deputados do PS prevêem defender a Europa de uma forma responsável do ponto de vista financeiro, mas também no ponto de vista da qualidade dessa defesa. Nós precisamos de votar em partidos, é por isso que eu sou candidato, que têm esta coragem de perceber que se a União Europeia avançar para uma União Federal, uma União com meios próprios de uma federação e de um Estado de Direito democráticos e de eficácia para dar resposta a estes desafios, nós, no fundo, transformamos este desafio numa oportunidade de sermos aquela União que os fundadores da União Europeia, mesmo os grandes pais da adesão de Portugal à União Europeia, Mário Soares, Pinto Balsemão, esses grandes estadistas portugueses, todos eles sempre olharam para a União Europeia nesta perspectiva federalista, que é, se nós tivermos uma federação, temos o poder de escrutinar quem manda na União Europeia, neste momento temos pouco poder, temos um poder eficaz para tratar destes temas que não são exclusivos do nível nacional, e com isso temos uma voz e uma relevância muito maior no mundo. Isto leva-me aqui para uma frase que vocês têm aqui nesta vossa parte da política externa e de defesa, em que mencionas que a influência individual dos Estados-membros da União Europeia no sistema internacional diminuiu. Diminuiu por culpa da própria União Europeia, ou seja, quando muitos dos meus interesses passam por ser representado pelos interesses dos outros países da União Europeia, ainda há quem diga
Prontos, se eu telefonar para Pequim, eu sei com quem é que eu tenho que falar. Se eu telefonar para Moscovo, eu sei com quem é que eu tenho que falar. Se eu telefonar para Washington, não sei, depende se ele estiver acordado ou não. Mas achas que esta pergunta ainda é pertinente para... É sim, aliás, o nosso programa fala de termos um telefone para a União Europeia. Justamente não é bem uma brincadeira, mas... Mas é quase, não é? Sim, porque quando nós olhas para a temos realidade internacional é um bocado assim. É quase como aquelas crianças que, quando querem alguma coisa dos seus pais, sabem que aquilo pedem ao pai, aquilo pedem à mãe. E os pais, se não tiverem uma resposta conjunta, acabam por enfraquecer a sua autoridade e também, muitas vezes, acabam por criar na criança este hábito de eu consigo contornar a autoridade. Exato. E isto passa-se nas relações com a Europa. Ou seja, um chefe de Estado de um país terceiro à União Europeia sabe que pode falar com o chanceler da Alemanha, o presidente francês, a presidente da Comissão Europeia, o alto responsável pelos negócios estrangeiros, eventualmente, em alguns temas mais setoriais, algum outro líder nacional, e vai-se negociando assim com a Europa. E isto prejudica muito o interesse europeu, porque, no fundo, e temos visto nos últimos tempos, por exemplo, agora com o conflito na faixa de Gaza, como é muito difícil a União Europeia ter uma posição que ajuda à mediação destes conflitos, que ajuda à paz, e aqui, de novo, a palavra paz, sei que é uma palavra que tem muito impacto para qualquer cristão, e estamos a falar da Terra Santa. Nós precisamos de uma União Europeia capaz de falar uma só voz. Claro que isto é um desafio grande, porque a União Europeia tem perspectivas diferentes, por exemplo, sobre esse conflito, e há uma história de nações diferentes na Europa. Sabemos que a Alemanha tem uma história Mas lá está. específica. Quando dizes paz, quem é que não quererá a paz? Ou seja, a paz não te coloca nem no espectro da direita, nem da esquerda, mas isso significa que a Europa também, em algum momento, terá que olhar para algumas intervenções suas recentes, por exemplo, as armas de destruição maciça no Iraque, não as encontramos. A pessoa pode argumentar, mas estamos melhor sem um Saddam Hussein, eventualmente estaremos, mas aquilo que foi a intervenção, não digo da União Europeia, mas a intervenção de Portugal com alguns dos seus aliados, nomeadamente Espanha, Inglaterra e os Estados Unidos, que demonstrou que, por vezes, o Ocidente também interfere sem ter propriamente razão para o fazer. Sim, o Ocidente deve intervir na medida de trazer uma capacidade de mediar. E o que eu quero é que a União Europeia seja a líder das democracias, dos Estados de Direito, dos direitos humanos e da sustentabilidade. Estes são os 4 pilares que o Volt vê como a União Europeia deve ser a líder. E porquê que deve ser a líder? Porque, e uma liderança significa que há outras democracias e não somos exclusivos, mas nós temos um compromisso com estes valores que não são exclusivamente nossos, mas talvez entre as democracias somos este espaço do mundo que temos mais capacidade, mais histórico, mais estabilidade para conseguir garantir que estes valores não se perdem. E sabemos que, como se estão a perder, aliás, quando olhamos para os Estados Unidos e a emergência de uma direita que põe em causa o próprio Estado de Direito, isto é perigoso para o futuro das democracias. Sim. E, portanto, nós precisamos de reforçar. E aqui há um pilar que eu também gostava de falar, e eu acho que a Curiacos tem um trabalho interessante no pilar da educação e do trabalho que se faz com jovens e crianças, e a importância de garantir que as próximas gerações têm um reconhecimento pelos valores da democracia e uma capacidade, uma massa crítica, um espírito crítico para navegar neste mundo com muita informação e com muita desinformação. Aliás, uma das coisas que nós defendemos também no plano destas eleições europeias é garantir que as crianças, os jovens, têm mais acesso à educação mediática, ou seja, ter a capacidade de navegar a informação, a desinformação, avaliar fontes, desenvolver espírito crítico. E isto é muito importante para o sucesso da democracia e para garantir que a União Europeia tem um futuro democrático. Eu escrevi há umas semanas atrás, um artigo no Expresso que se chamava que estávamos a viver um novo PREC. E o PREC seria, neste caso, um processo de radicalização em curso. E aqui a radicalização são dos nossos jovens e crianças que, através do TikTok e através do YouTube e a exposição, se calhar excessiva, destas plataformas digitais, estão muito expostos a conteúdos de ódio ou de extrema-direita. Pequim resolveu isso. Limitou, por exemplo, o tempo de exposição ou o tempo que os operadores
podem dar a crianças até aos 16 anos. Já percebi que o João é um fã do... Não, das ideias que vêm da China. o pragmatismo que eu vejo, que vocês colocam aqui, eu vi noutros sítios e noutras realidades. Porque, por exemplo, e esta é a minha preocupação, nós vemos o mundo a mudar. Há um bloco como o BRICS que, neste momento, é um bloco tremendo, não é? Temos a Índia, temos a China, temos a Rússia, temos o Sul, temos alguns países que são países que têm história com Portugal e que se preferem aliar-se a esse bloco. Eu vejo uma Europa que, em lugar de diálogo, o único diálogo que parece quer ter é homogeneizar os outros. Ou seja, meus amigos, todos vocês vão ter que comer cozida à portuguesa. Porque cozida à portuguesa é a única forma que há de comer. Não há aí um risco de facto, nós sermos vistos como quem quer dar ou quer transformar os outros naquilo que... Sim. Eu percebo isso e não é isso que nós queremos, não é isso que eu quero. Aliás, eu trabalhei durante 2 anos na área da cooperação internacional da Comissão Europeia com a América Latina nas áreas da governança climática e é uma regra muito fundamental da União Europeia nos projetos que financia de cooperação é que os projetos vão financiar uma linha de desenvolvimento que esses países querem prosseguir. Portanto, e sempre respeitando muito a autonomia dos países, porque é uma garantia de cooperação. Aliás, a Direção-Geral da Comissão Europeia que fazia esta cooperação mudou a palavra cooperação para parceria, para justamente haver uma noção que tratamos estes países... Por igual. Por igual, exatamente. E eu acho que o ponto que levantou é fundamental, que é a União Europeia está a perder a qualidade das suas parcerias com os países com os quais tem um passado histórico de proximidade. No caso das ex-colónias dos países que foram colonizadores, eu acho que este é um tema delicado, mas que é importante a União Europeia perceber que, até como forma de reparação histórica, devíamos olhar para estes países como parceiros democratas. Eu sei que são democracias que têm os seus problemas e, em alguns casos, problemas bastante sérios. Até a nossa também já tem. A nossa também tem e as europeias também têm e também temos visto isto, mas são aliados muito importantes neste mundo globalizado, onde, se estas nações não tiverem uma relação de parceria com a União Europeia, acabam por estabelecer uma parceria com autocracias. O esforço de democratização pode ser revertido quando vemos uma influência tão aprofundada, por exemplo, da China e da Rússia em África e na América Latina, e nós temos que combater isso porque nós, a União Europeia, precisamos destas relações privilegiadas com estes países, da mesma maneira que pode ser muito vantajoso esses países terem relações privilegiadas com a União Europeia para sermos mais competitivos no plano económico, mas também mais influentes no plano geopolítico. Vemos como, agora, na questão do apoio à Ucrânia, é tão importante para a União Europeia garantir que estes outros países fora da Europa estão mais alinhados connosco do que, por exemplo, com Putin. Sabes que algo que eu tenho ouvido também de algumas lideranças, e tem muito a ver com o projeto europeu e com aquilo que a Europa representou ao longo dos anos, aquilo que eu tenho ouvido de algumas lideranças, nomeadamente de países africanos, é que já não me serve, deixa-me usar aqui uma frase, mais ou menos foi assim, eu já não quero que a Suíça venha aqui buscar o cacau para fazer os chocolates. Eu agora quero fazer aqui os chocolates com o meu cacau. Não, eu acho isso muito importante, até porque se tivermos parceiros comerciais que têm um tecido industrializado mais desenvolvido, nós vamos poder também ter outro tipo de competitividade e as nossas empresas vão ter que... Achas que a Europa esteve demasiado extrativa durante algum tempo? Acho que isso sabemos que sim, não é? Eu não estou a falar de lá atrás, eu estou a falar século XX, se calhar, não é? O nosso século XX, infelizmente, é muito lá para trás, não é? Ou seja, Portugal até 1974 estava igual a quase a Idade Média, não é? Olha... Desde a Idade Média. Mas o que eu queria dizer sobre este plano é que, na minha perspectiva, um plano de relançar as relações da União Europeia com países terceiros, sobretudo em África e na América Latina, com os quais temos, e falo não só Portugal, mas os vários países europeus, temos relações privilegiadas, linguísticas, culturais. Temos também uma diáspora muito importante nos dois lados, não é? O que nós precisamos de fazer é, por exemplo, mecanismos europeus que ajudem, por exemplo, afrodescendentes na Europa a poderem reinvestir nos seus países. Ou seja, se há projetos empreendedores, novas empresas inovadoras, por exemplo, não chegámos ainda à parte da transição climática, mas é muito importante, muito importante. A União Europeia pode investir para que, por exemplo, um europeu afrodescendente crie comunidades energéticas em Cabo Verde.
Isto é um exemplo. Cabo Verde é um arquipélago. É muito difícil criar uma rede de energia, é muito caro. Aliás, a energia em Cabo Verde é muito mais cara que em Portugal por isso, porque a geografia não permite ter uma rede centralizada. Então podemos apostar numa rede descentralizada. Isto é uma grande oportunidade de investimento. E podemos ter afrodescendentes que vieram de Cabo Verde, ou que são uma segunda geração, segunda ou terceira geração estudaram, aqui, que têm um conhecimento graças à infraestrutura que temos na Europa, e com dinheiros europeus vão criar comunidades energéticas e empoderar comunidades nestes países, e isso estreitar as relações entre a União Europeia e a África de uma forma muito mais construtiva do que as formas como a Rússia e a China se relacionam, porque são países que têm uma cultura ainda mais extrativista do que a europeia do século XX e para trás. Aliás, a própria China, a única diferença que diz é que nós pagamos. E, de facto, a Europa explorou sem pagar, e isso foi atroz, como todos sabemos. Mas no século XXI não se aceita que se explore países mais pobres e mais vulneráveis da forma como a Rússia e a China estão a fazer. Mas muitas vezes, aliás, como falei há pouco, governos e líderes a pensar num curto prazo e num interesse político próprio, acabam por permitir que um povo seja explorado, permitir que os seus recursos sejam extraviados, no fundo, em prejuízo de uma população e, sobretudo, das populações mais vulneráveis. Eu estou de acordo, entendo, mas por uma questão de honestidade intelectual e por causa da nossa audiência e dos nossos ouvintes, eu tenho que dizer que existem países europeus, os Estados Unidos, enquanto líder do Ocidente, são useiros e vezeiros de interferir não só nas escolhas democráticas de países, como na América Central e América Latina, e também em África, e também a criar situações em que depois utilizam a alavanca do dinheiro que emprestaram através do FMI para retirar recursos naturais. É só a única coisa. Eu não falei nunca dos Estados Unidos, até porque para mim Estados Unidos é uma coisa, a Europa é outra. Eu sei. É por isso que eu estou a dizer a União Europeia não... Mas sendo nosso amigo... Não, a União Europeia... Tu entendes porque é que alguns países olham para nós e têm traumas. Claro. Há países que olham para a Europa e para os Estados Unidos, para o Ocidente, e têm traumas e têm dificuldade em sequer respeitar ou acreditar até na própria bondade. Desculpa estar a colocar isto. Sim, mas só para esclarecer também, quem nos está a ver, que os Estados Unidos têm uma política externa, a União Europeia tem outra completamente independentes. Nós temos uma aliança de defesa e temos acordos comerciais, mas também são acordos que não são respeitados. Vemos como Biden, por exemplo, introduziu de novo na transição climática um protecionismo em matéria de mobilidade elétrica, de produção de carros elétricos. Isso está a ter, eu estive há umas semanas no distrito de Aveiro, e essas regras estão a ter um impacto gigante em vários setores de produção industrial e a deslocalização de empresas para conseguirem vender para os Estados Unidos, não acabam por não estar na Europa. E, portanto, aqui de novo, e na transição climática, nós precisamos de proteger os nossos interesses e não ter medo de aplicar medidas que também nos protejam, por exemplo, e em reciprocidade de medidas aplicadas pelos Estados Unidos. Mas em relação aos países terceiros, eu acho que sim, que nós precisamos de reinventar de uma forma construtiva e positiva e de parceria a nossa relação com os países terceiros. E não temos feito o suficiente nesta matéria. Porquê? Porque a União Europeia não é uma União Federal. A União Europeia é uma união de governos nacionais. E cada país tem os seus interesses com certos países. E aqui, de novo, se tivéssemos uma União Federal que tivesse estes valores e até pensando que a União Europeia é uma união de Estados que têm experiências de colonizadores, mas também de colonizados. Nós temos Estados-membros da União Europeia que foram colonizados por outros países. E eu acho que aqui podemos ter um equilíbrio muito interessante, até porque somos uma região do mundo com uma enorme inovação. Em mais nenhum lugar no mundo temos países que financiam o desenvolvimento regional de outros países. E este princípio da solidariedade, e nós portugueses sabemos como recebemos milhares de milhões de euros que são pagos por contribuintes de outros europeus, este princípio de solidariedade, que acho que é muito bonito e muito cristão até, é um princípio que podemos extrapolar para outras regiões do mundo com as quais temos relações privilegiadas e também com as quais queremos aprofundar a nossa proximidade. Estamos a conversar com o Duarte Costa, que é o cabeça de lista do partido Volte para estas eleições europeias, transição climática. Claro que um dos grandes desafios na Europa é porque a Europa tem, tal como Portugal nisto, tem grandes recursos agrícolas. A Europa ainda é uma Europa de agricultores. Portugal ainda é um país de mar e que ainda não explorou, se calhar, todo o seu potencial marítimo.
Não achas que a população ainda não está devidamente ciente do que são as alterações climáticas e como é que se lida com setores da economia que estão a receber e a ter estes desafios, como vemos um pouco por toda a Europa com os agricultores? Eu acho que as pessoas estão bem cientes das alterações climáticas porque é uma coisa que se sente. Aliás, ao longo dos últimos 2 anos tenho estado a comentar quase cada vez que há um extremo climático. Na SIC Notícias estou a comentar esse extremo, a explicá-lo e que políticas são necessárias. E as pessoas muitas vezes abordam-me na rua e reconhecem o clima hoje não é como era antigamente. Portanto, é uma coisa sensorial já, é uma coisa empírica, não é preciso ler livros e estudar fontes científicas. E eu acho que a resposta às alterações climáticas pode ser a construção do mundo que sempre quisemos e que nunca fomos capazes de alcançar. Por exemplo, falou da questão da agricultura e da sustentabilidade e do mar. Portugal é um dos países mais promissores para a produção de algas. 97% da produção de algas no mundo é feita na Ásia, em particular na China. Nós podemos, na União Europeia, introduzir políticas que incentivem uma transição alimentar, para alimentar e não só, fibras e outros materiais, a partir de compostos que são produzidos em algas. Então, isto pode ser uma vantagem enorme para a União Europeia, por exemplo, reduzir a sua dependência comercial e para países como Portugal terem aqui novos setores que têm muito mais valor acrescentado do que, por exemplo, setores como a pesca, que têm perdido competitividade. Temos tido problemas sérios de garantir que esta profissão e esta atividade têm um futuro de rendimentos dignos. No entanto, todos os dias do Temos nosso subsídios. aeroporto sai peixe para os principais Claro. restaurantes japoneses, por exemplo, o que significa que o peixe que é pescado Mas se aqui nós é de conseguirmos qualidade. produzir, por exemplo, através da aquacultura, com a aquacultura de algas, produzirmos fibras para produzir roupas. Eu visitei na semana passada uma empresa portuguesa que está a desenvolver turbinas eólicas descentralizadas também para colocar nos prédios das casas das pessoas, que são feitas à base de algas e que, portanto, são biodegradáveis. E todo um conjunto de novos materiais mais resistentes, circulares. Esta é a economia que nós sempre quisemos ter, uma economia que respeita a casa comum, como fala o Papa Francisco, o nosso planeta, a criação. E para isso precisamos de uma União Europeia ambiciosa nesse sentido e precisam os portugueses, precisam os cristãos de votar em partidos que têm pessoas ambiciosas para cuidar dessa casa comum. E isto é uma das prioridades maiores do Volt. Aliás, o nosso eurodeputado neste mandato alemão foi elogiado e foi apontado recebeu 100 pontos em 100 de um conjunto de organizações ambientais, inclusive a WWF. Portanto, isto para nós é uma grande prioridade. Agora, tudo isto custa dinheiro e nós também somos muito pragmáticos e não vamos esconder esse lado das pessoas, até porque se fosse só para falar de boas medidas e depois não conseguir implementar, acho que isso não seria muito sério. E outro pilar que nós queremos defender é a criação de um Ministério das Finanças europeu, aliás, próprio de uma federação, para que nós possamos garantir que a União Europeia tem a capacidade de arrecadar os seus próprios fundos. E se calhar quem está lá em casa está a pensar, mas mais impostos, Duarte? Como assim? Nós já pagamos tantos. Esses impostos não seriam dirigidos às pessoas. Na verdade, nós todos sabemos que as grandes corporações globais operam e fazem lucros neste espaço, neste mercado único europeu, e tudo muito bem, porque nós beneficiamos dos seus serviços. Estou a falar da Google, da Meta, da Amazon, etc. Mas, na hora de pagar impostos, como a autoridade tributária não é europeia, a autoridade tributária é nacional, escolhem o país onde pagam muitas vezes quase zero impostos e quem sai prejudicado somos todos nós, que temos que pagar mais, porque esse segmento da economia não está a ser taxado. Portanto, nós queremos um Ministério das Finanças para garantir essa justiça fiscal de ir buscar esses impostos para financiar, por exemplo, uma transição climática e uma transição climática justa. No âmbito da segurança social, eu acho que isto também é muito importante. Nós temos que perceber que num continente cada vez mais envelhecido, nós iríamos ganhar muito se tivéssemos uma segurança social cada vez mais europeia, porque juntando todas as nossas contribuições e tendo aqui uma capacidade de gestão coletiva, nós teríamos muito mais resiliência perante as pressões de um inverno demográfico num projeto tão importante de solidariedade como uma segurança social. Portanto, nós defendemos também isso e no fundo, nós somos o partido mais visionário, mais europeísta e mais ambicioso para, ao aprofundar o projeto europeu, colocá-lo a dar resposta aos problemas do dia-a-dia das pessoas. Estamos a falar de ter rendimentos, estamos a falar de ter uma reforma, de termos um planeta para viver, de termos indústrias que produzem. Olha, mas por exemplo, os serviços relativamente que precisamos. ainda à transição climática, obviamente um dos grandes pesos na economia de uma família, e não só, também das empresas, é o peso da energia.
E em Portugal, de facto, é algo que não se consegue entender, porque Portugal liderou a transição energética, por exemplo, com as renováveis. O problema é que, aparentemente, os políticos foi um sistema em que o consumidor final fica com o ónus de uma tecnologia que na época ainda era quase experimental e que agora cria para outros países energia muito mais barata do que aquela que nós temos. As renováveis intermitentes, creio eu. A aposta que fizemos nas renováveis permitiu-nos duas coisas: descarbonizar muito rapidamente, e isso significou podermos fechar centrais termoelétricas que tinham um custo de operação muito elevado, porque temos que importar combustíveis, portanto temos que usar do nosso dinheiro e colocá-lo fora do país para trazer esses combustíveis. Isso teve um efeito económico importante de reduzir as nossas emissões. As emissões, neste momento, têm um custo nos mercados europeus de licenças de carbono e nós queremos já agora aprofundar esse mercado para colocar os outros países da União Europeia a fazer um pouco o mesmo que Portugal fez. Mas faltaram duas coisas nessa transição climática, nessa transição energética. Nós precisamos de descentralizar mais. Aquilo que eu estava a dizer antes sobre Cabo Verde, nós precisamos de fazer em Portugal. Ou seja, nós precisamos de ter comunidades energéticas em que são os próprios cidadãos que podem ter um painel solar nas suas casas ou uma turbina destas de uma marca portuguesa inovadora de jovens portugueses talentosos. Hoje estive no Alentejo, no interior do Alentejo, onde temos um potencial solar gigante. Temos também uma realidade de pessoas uma economia que não tem a capacidade de gerar as receitas, as oportunidades que gostávamos que permitam que essa população se fixe. Comunidades solares podem ser uma forma dessas pessoas poderem ter uma fonte de rendimento, contribuírem para a descarbonização da União Europeia e também sermos mais resilientes, porque até no plano de defesa, termos uma infraestrutura de energia descentralizada permite-nos muito mais garantias que num caso de um problema ou de um ataque, não estarmos dependentes muito de produção muito centralizada. Mas isso falhou e nós queremos aumentar, a nível europeu, os investimentos e também as diretivas que prevêem que os países tenham cada vez mais energia descentralizada para que as pessoas tenham menos fatura de energia e tenham mais possibilidade de gerar rendimentos até com a própria Quais são casa. as expectativas, Eduardo, que vocês têm, e porque estamos a chegar aos últimos 2 minutos, quais são as expectativas que tens de participação dos portugueses, uma vez que, em termos de participação absoluta, no dia 10 de março batemos o recorde? Eu espero que a participação seja nos níveis das legislativas, porque as eleições europeias são ainda mais importantes que as legislativas. São 70% a 80% da nossa legislação é decidida no Parlamento Europeu e tantas das coisas que são feitas no Parlamento Europeu são as mais decisivas para podermos dar resposta aos grandes problemas que temos. Em relação às expectativas do Volt, o meu apelo para quem nos está a ver em casa é que somos nós que somos soberanos cidadãos, não são as televisões na quantidade de vezes que mostram os mesmos partidos, os mesmos candidatos. E somos nós que somos soberanos na hora de votar, mas também na hora de mobilizar as pessoas à nossa volta para votarem nos partidos que nós queremos ver crescer. E, portanto, o apelo que faço, que é um apelo de cidadania, é que as pessoas não só votem, mas que mobilizem as suas pessoas à sua volta, a família, os amigos. É próprio da democracia falar de política e quem nos diz que não é um assunto agradável é alguém que não tem uma cultura democrática no nível que é necessário no momento que corre. Nós temos o crescimento de projetos populistas, projetos que ameaçam a democracia, o projeto europeu, projetos nacionalistas e racistas, e todos nós que defendemos os direitos humanos, a paz e a democracia, temos que ir votar, e o Volt é o partido mais preparado em Portugal para dar resposta a estes grandes desafios. Nós temos um programa comum para toda a União Europeia, nós já temos um eurodeputado e temos uma projeção de termos entre 4 a 9 eurodeputados de vários países. Isto significa que vamos poder trabalhar com uma realidade de outros deputados de todos os países da União Europeia e negociar melhor as transformações que queremos e que são ambiciosas, mas para isso precisamos do voto dos portugueses, do voto já agora também dos cristãos, e por isso o apelo que eu gostava de deixar aqui é que no dia 9 votem e já agora votem numa nova força política, deem uma oportunidade ao Volt. Muito bem, Eduardo Costa, muito obrigado por ter estado aqui connosco. As maiores felicidades para Obrigado, as foi um eleições. prazer. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode ver e rever esta conversa subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, subscreva, clique no sininho para receber as notificações sempre que fazemos o upload de algumas das nossas conversas. E já que estamos, de facto, em semana de votar, não se esqueça de planear de colocar o seu voto. O resto de uma boa noite, até amanhã e muito obrigado.